cima da arbitragem foi péssima, né, no jogo Atlético Goianiense 1, Flamengo 2, continuam dando o que falar, porque o presidente do Atlético Goianiense falou de um lado, o Marcos Braz agora já respondeu o Adson Batista, e nós temos aqui no bate-pronto da Jovem Pan as declarações dos dirigentes de Atlético Goianiense e Flamengo ainda sobre a arbitragem no Serra Dourada. Começando pelas falas do Adson Batista, presidente do Dragão, falou o seguinte, ó, abre aspas, sobre a arbitragem, uma boa parte é uma vergonha, uma máfia. Eles entram em campo para fabricar resultados. Eu vivo o futebol 24 horas por dia e ganho tudo no suor, no trabalho. Tem um time que não tem dívidas, que é equilibrado. Fazer futebol sério é muito difícil. O Flamengo não precisa disso. É um grande clube e tem muita qualidade. O Atlético jogou de igual para igual. O árbitro irritou nossa equipe, expulsou meu treinador. Em todo momento, principalmente no primeiro tempo, ele criou situações para agradar ao Flamengo e prejudicar o Atlético Goianiense. A arbitragem foi péssima. Mostra que nossa arbitragem é uma das piores do mundo. Se o Edinaldo não tomar atitude, eu desisto. Esse campeonato não é sério. É um dos maiores campeonatos do mundo, mas não é sério. As pessoas entram para fabricar resultados e fazer grandes clubes chegarem ao ápice. Não são todos os árbitros. Sei que o John Textor fala muito e às vezes cria situações que prejudicam, que são tiro no pé, porque a gente tem que ter provas. Mas hoje eu vi claramente um nível de arbitragem totalmente buscando ajudar um grande clube do futebol brasileiro. Fecha aspas, as declarações do Adson Batista. E registrando aqui já as declarações de Marcos Braz, que respondeu às falas do presidente do Dragão. Em entrevista ao canal Mundo GV no YouTube, o dirigente do Flamengo contestou as alegações. Abre aspas. Se for buscar os lances no jogo, a nota não é conexa. Não tem nenhum ponto que seja plausível de entender ser verdadeiro. Logo no começo do jogo, a gente vê o pé na cara do Ayrton. Numa das Recopas, o Arão fez isso sem querer. Não viu o jogador, foi expulso com 5 minutos numa competição internacional. Ali já era para ter um jogador expulso. O lance do Bruno Henrique, que na TV às vezes a gente acha que não teve contato, teve, e muito. Foi pênalti, rasgou a boca dele. O Léo Pereira fez o que fez, o juiz deu pênalti. São acusações sérias, de maneira que deve ter um pouco mais na frente que provar. Marcos Braz ainda completa, mas isso é problema deles, do Atlético Goianiense e da CBF. A gente respeita, mas lamenta e vai ficar bastante atento e ver se isso não prejudica o Flamengo um pouco mais na frente, de ser pressionado. O Flamengo não teve benefício algum nesse jogo. Foi um jogo estranho. O Flamengo poderia ter imposto a sua força. Estava com um a mais e não conseguiu. Resultado foi melhor do que o jogo. É do jogo. Teve um monte de jogo que o Flamengo jogou bem e não saiu com a vitória. Eu entendo, mas não concordo com a nota de repúdio do presidente do Atlético Goianiense. Fecha aspas, as declarações aqui do Marcos Braz. O Mauro César ontem não participou do programa. Mauro, queria a sua opinião sobre a arbitragem desse jogo, foi péssima, e também sobre as declarações aí de um lado e de outro sobre essa arbitragem de Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. Mauro César. Bem, quando o VAR chamou o árbitro no domingo, até na hora eu até escrevi na minha rede social que se ele marcasse o pênalti eu acharia um absurdo. Eu acho um absurdo. Não esse pênalti. Acho todas essas marcações absurdas. Porque eu entendo que o jogador, primeiro, o cara quando vai saltar, ele vai usar os braços para tomar impulso. Acho que ele não teve, o Maguinho, nenhuma intenção de agredir o Bruno Henrique. Ele salta e quando desce, acaba acertando o Bruno Henrique. Para mim, isso é tão acidental quanto o choque de cabeça do Adriano com o Vinha. Os dois saíram do jogo por conta disso. Eu entendo dessa maneira. Muita gente pensa diferente, né? Inclusive, a maioria dos ex-árbitros acha que foi pênalti. Sim, mas uma galera, todo mundo. Vários deles acham que foi. Até o que restou da central da Pito acha que foi pênalti. Então, mas assim, é uma questão de... Talvez até... talvez não. Provavelmente eles estão com a razão com relação ao que se orienta. Eu entendo que isso não é futebol. Eu entendo que, da mesma forma, quando o camarada abre o braço para fazer uma proteção, o Vamp foi volante. Quantas vezes você abre o braço e faz a proteção? O cara vem atrás, você faz assim, afasta um pouco, é normal. Aí o camarada às vezes bate no rosto. Sem sacanagem, às vezes o cara parece que bate de propósito com a cara no braço do adversário. Já vem... Se o Rincon jogasse hoje, estaria fudido. O Rincon usava muito bem toda essa região do corpo, né, os dois braços, cotovelos famosos, inclusive, né? Mas, cara...
O cara esbarrou, o juiz já marca alguma coisa. Às vezes não é nada, às vezes é uma raspada. O braço raspa no rosto, o cara já põe a mão no rosto. Eu acho isso abominável, eu não gosto, acho que não é futebol. Mas enfim, aí são opiniões. Agora, a arbitragem, a nota é muito infeliz, né? Porque a arbitragem, um árbitro que quer beneficiar um determinado time, no caso, o presidente do Atlético diz que ele tentou prejudicar a sua equipe, teria expulsado o Alejo no primeiro tempo, chute na cara do Ayrton Lucas. O Marcos Braz está errado. Não foi uma vez, não, foram 2 expulsões do Ilharão pela mesma situação. Uma contra a LDU na Libertadores 2020 e meses antes contra o Independente Del Valle pela Recopa Sul-Americana. Uma antes da pandemia, às vezes